Nós hoje vamos dar continuidade ao que temos trazido aos irmãos, sobre o tema Obediência a ser aprendida. Estamos quase terminando essa série. E hoje nós vamos ver a vida diária e a motivação interior das autoridades. E o nosso texto básico está em Marcos 10, 35 a 45, que vamos ler já já. Primeiro ponto que queremos destacar nesta manhã é sobre beber o cálice do Senhor e ser batizado com o batismo do Senhor. Quando Jesus esteve aqui, ele falou um pouco sobre como exercer a autoridade. O texto mais claro é o que nós vamos ler agora, é o de Marcos 10, 35 a 45. E o texto diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permite que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Se alguém quer saber como exercer a autoridade, então deve mergulhar o seu coração e a sua mente para entender o que Jesus quis nos ensinar aqui. Jesus mostra aqui o caminho da autoridade. Tudo começou com o pedido de Tiago e João. E como eles conheciam a impropriedade, a inadequação de tal pedido, sutilmente eles disseram a Jesus. Tiago e João queriam que antes de pedirem, o Senhor prometesse o que eles queriam pedir. Por isso eles disseram: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Mas Jesus não concordou de pronto, antes quis saber o que era. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? Então Tiago e João responderam: Permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Esse pedido envolve 2 pontos. Primeiro, envolve um pedido para ficar perto de Jesus. Nada mais próprio, mais adequado. E a palavra de Deus recomenda que nós assim procedamos e busquemos uma aproximação cada vez maior com o Senhor aqui.
E nada de errado com esse pedido de querer ficar perto do Senhor quando Ele estivesse na sua glória. Mas o segundo ponto nesse pedido está envolvido em ter mais autoridade. Estar ao lado de Jesus envolve em ter uma posição de autoridade. Estava certo eles ficarem perto de Jesus, mas o mesmo não se pode dizer quando desejaram mais autoridade na glória do que os outros discípulos. Como foi que Jesus respondeu esse pedido? Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Jesus não rejeitou o desejo deles de ficarem mais perto de Jesus ou de ficarem em posição de autoridade, nem os culpou por desejarem sentar-se um à esquerda e o outro à sua direita. Jesus não rejeitou o pedido deles, mas simplesmente perguntou-lhes: será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Tiago e João pensaram que poderiam obter o que eles desejavam simplesmente pedindo. Mas Jesus lhes mostrou que não era pedindo, mas era bebendo o cálice e recebendo o seu batismo. Ficou evidente que quem não beber o cálice do Senhor e não receber o seu batismo não pode estar próximo dele, nem receber a autoridade. Segundo ponto a ser destacado: o que é o cálice e o batismo do Senhor? Vamos ver primeiro o que é o cálice do Senhor. No Getsêmani, um cálice foi colocado diante do Senhor e ele orou dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Naquele momento, o cálice e a vontade de Deus não eram uma coisa só para Jesus, não eram a mesma coisa para Jesus. E vocês vão entender isso melhor. Jesus poderia precisar não beber o cálice, embora desejasse fazer a vontade de Deus de maneira absoluta. Sua atitude foi: se fosse a vontade de Deus que ele bebesse, ele beberia. Se não fosse a vontade de Deus, ele não beberia. Tais palavras nos constrangem a amar profundamente o Senhor. O que ele destacou no Getsêmani foi que se o cálice era ou não a vontade de Deus. Eu sempre tenho falado com os irmãos, quando falo sobre este assunto, que Jesus experimentou ali um grande conflito, uma grande agonia entre a vontade dele como ser humano que ele veio a ser quando ele se humanizou, se tornou carne e habitou entre nós, e a vontade de Deus. E já temos dito inúmeras vezes que ali ele expressou o seu desejo, mas queria, sobretudo, que se fizesse a vontade do Pai. E então, aqui se destacam duas coisas. O que ele destacou foi se o cálice era ou não a vontade de Deus. Será que ele não sabia? Desde o início ele veio falando do que ia acontecer, ele avisou para os seus discípulos o que estava para acontecer, mas ali, um pouco antes, ele fez a pergunta ao Pai. E Jesus ali no Getsêmani ficou sabendo que o cálice e a vontade de Deus eram uma coisa só.
Por isso disse, mais tarde, ele pôde dizer, por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Isso foi pouco antes da sua crucificação. Então, essa é uma lição muito importante. Jesus não se preocupou principalmente com a cruz, mas em fazer a vontade de Deus. A cruz sobre a qual ele morreu para resgate de todos nós, não podia sobrepujar a vontade de Deus. Ele não veio para ser crucificado, ele veio para fazer a vontade de Deus. Ele disse isso inúmeras vezes, que ele não tinha vontade própria, que a comida dele consistia em fazer a vontade daquele que o enviara e realizar a sua obra. Assim, beber o cálice significava a sua sujeição à enorme vontade de Deus. Por isso ele perguntou a Tiago e a João, será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Muitos são capazes de se relacionarem com Deus sendo consagrados, passando pelo sofrimento, dedicando-se ao trabalho árduo. Mas nosso relacionamento direto deve ser um só, com a vontade de Deus. Algumas pessoas, quando estão ocupadas no trabalho, não servem para mais nada. Ficam tão tomadas pelo que estão fazendo, que se afogam naquilo. Elas nem sabem por que estão fazendo aquilo, simplesmente elas fazem. É o que elas sabem fazer, é o que elas estão fazendo sempre, e elas continuam fazendo. Elas não podem nem sequer pensar na possibilidade de não estarem no centro da vontade de Deus. Eu espero que vocês estejam captando. Mais importante do que qualquer coisa que você faz na vida secular, na sua família, no seu trabalho, aqui na igreja, é você saber se o que você está fazendo é o que Deus quer. Se você está fazendo do jeito que Deus quer. Se você está fazendo exatamente aquilo que Deus quer que você faça, ou você está simplesmente fazendo. Você é um ativista ou alguém que se dobra continuamente diante de Deus para buscar saber a sua vontade? Tais pessoas insistem em ir até o fim, porque não estão trabalhando por causa da vontade de Deus, mas por amor ao que estão fazendo, ou porque simplesmente querem fazer. Isso não aconteceu com o Senhor Jesus. A vontade de Deus aqui era mais importante do que o sacrifício que ele estava para fazer. Ele estava pronto para ir à cruz. Mas, uma vez, diante dessa situação, ele quis saber se realmente era isso que ele deveria fazer. Não vamos discutir aqui as emoções e tudo aquilo que está envolvido, mas uma coisa ele queria estar certo. É isso mesmo que eu tenho que fazer? A vontade de Deus, então, era mais importante do que o sacrifício que ele estava para fazer. Mas, uma vez cônscio plenamente da vontade de Deus, ele foi até a cruz, mesmo sabendo do sofrimento indizível que o aguardava. Por isso, ao perguntar a Tiago e João, será que podem beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que eu sou batizado? Jesus estava perguntando, será que vocês estão prontos a se submeterem à vontade de Deus como eu me submeto?
Este então é o cálice do Senhor. Quem é obediente a Deus está ligado apenas à vontade de Deus. Todo o restante fica sujeito a mudanças. Antes de alguém fazer a vontade de Deus, deve antes submeter-se à sua autoridade. Reconhecer que você não pode ir a lugar nenhum, você não pode fazer coisa alguma sem antes consultar a Deus quanto ao seu querer. No Getsemane, Jesus atingiu o cume da obediência. O objeto de sua obediência era e é a vontade de Deus. O cálice não é o seu objetivo. O seu objetivo é fazer a vontade de Deus. O assentar-se à direita ou à esquerda de Jesus dependia deles beberem o seu cálice, que neste caso é a absoluta vontade, absoluta submissão à vontade de Deus. O outro destaque, o batismo do Senhor, o que é? Qual é o seu significado? Não era o batismo no Rio Jordão, pois este já havia ocorrido. O batismo do Senhor aponta para a sua morte na cruz. Por isso ele disse, mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Lucas 12, 50. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. É muito mais profundo isso que Jesus disse aqui do que pode parecer inicialmente. Deus libera a sua vida através da cruz. A vida para todos nós seria liberada através da cruz. A plenitude da glória de Deus estava retida em Jesus. Era Ele só. A plenitude da glória de Deus estava então em Jesus, mas Ele estava restrito porque Ele veio como homem. E todo o poder de Deus nele estava restrito à pessoa dele. Mas a cruz era a liberação da sua vida, além da expiação pelo pecado que ele veio fazer em favor de todos nós. Assim, Deus libertaria a sua vida, a vida de Deus que estava em Jesus, internamente, através do seu Espírito, com a sua morte na cruz. Logo que a vida de Deus, que estava em Jesus, fosse liberada, um fogo irradiaria sobre a terra. Vamos ler Lucas 12, 49 a 53, que mostra um contexto maior do que nós dissemos há pouco. Aqui Jesus disse assim, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Ele está falando do derramar do Espírito dele. Esse fogo que seria derramado sobre a terra. Mas ele disse, mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. E ele vai explicar o que vai ocasionar esse derramar do poder de Deus sobre a terra.
esse fogo que Jesus queria que já estivesse aceso. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso, ele disse no verso 49. E no verso 51 ele diz: vocês pensam que eu vim para trazer paz à terra? Eu afirmo a vocês que não, pelo contrário, eu vim para trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Ele está falando da divisão que haveria entre crentes e incrédulos, entre falsos crentes e verdadeiros crentes, entre quem tem a vida do Senhor e quem não a tem, entre os que foram tocados pelo fogo do Espírito e os que não foram. Os que recebem esse batismo estão separados daqueles que não o receberam. Então, onde há vida, há luta e não paz. Porque a vida incomoda os que estão na morte. Nós não estamos falando de morte física, estamos falando de morte espiritual. Então, quando a vida se manifesta, ela incomoda aquelas pessoas que estão dormindo, que estão totalmente apáticas, frias, indiferentes a tudo que é espiritual, porque não têm o espiritual. É como se o Senhor dissesse: vou para a cruz a fim de libertar a vida, para que as pessoas possam lutar umas contra as outras. Não é que Jesus desejasse que as pessoas vivessem brigando umas com as outras, mas que quando esse fogo viesse, e que seria liberado com a sua morte na cruz, e também com a sua ressurreição, as pessoas receberiam oposição daqueles que não têm a mesma experiência. Então, é isso que ele está perguntando a Tiago e João. Vocês são capazes de fazer a mesma coisa? O batismo em si é primeiramente morte. Então, com a morte, a vida é liberada. E a consequência vai ser uma divisão entre as pessoas. O apóstolo Paulo disse algo semelhante quando ele disse assim: de modo que em nós opera a morte, mas em vocês a vida. Para que houvesse vida em nós, Jesus teve que morrer. E para que a vida que há em nós seja liberada, é preciso que eu e você morramos. Morramos para a nossa vontade própria, para os nossos desejos próprios. No batismo, o Senhor desfaz a sua casca pela morte e assim libera a vida dele. Quando o homem exterior é quebrantado, a vida interior então flui. Existe a vida do Espírito de Deus em cada um de nós. E o que retém essa vida não é Deus. Sou eu e você, com a nossa vontade própria, com a série de situações que nós criamos que aprisionam a vida de Deus em nós. Se assim não for, então, repetindo, quando a casca de um homem se quebra, ele se aproxima dos outros e a vida interior flui dele para outras pessoas. Eu não estou falando de simplesmente se aproximar fisicamente das pessoas,
Estou falando de comunicar às pessoas a vida de Deus que há neles. Se assim não for, a vida de Deus fica presa. O Espírito de Deus terá impedimentos inúmeros de se manifestar. Deus não age como uma pessoa endemoniada, que fica fora do seu controle. O Espírito de Deus está em nós, mas ele só pode agir à medida em que nós permitimos que ele haja em nós. É preciso que nós nos rendamos inteiramente à vontade de Deus. E eu pergunto, como é que você conhece a vontade de Deus? Sobretudo através da sua palavra, sobretudo através da oração. E se nós não temos tempo para orar, se não temos tempo para ler a Bíblia, como é que você vai conhecer a vontade de Deus? Como é que você vai saber o que Deus quer para você, se você não se curva diante dele? Para saber essa vontade, lendo, estudando, meditando na palavra dele. Ah, eu não tenho tempo. Então você está perdendo tempo, está vivendo aqui por motivação errada. A minha e a sua principal motivação de viver neste mundo, depois que conhecemos a Cristo, é conhecer a sua vontade, a vontade de Deus. Para que nós possamos viver o restante das coisas que temos que fazer neste mundo. Mas estamos fazendo o contrário, fazemos 1001 coisas, se sobrar tempo, então nós vamos ler a Bíblia, vamos orar. Vamos a 1000 lugares, mas não estamos buscando conhecer a vontade dele. O caminho para a vida, para os outros, estará bloqueado se ela não for liberada em nós. E para isso é necessário quebrantamento. Quebrantamento é quando Deus quebra você na sua vontade, quando ela você se rende inteiramente à vontade dele. Mas isso não pode acontecer sem que você se disponha a ouvir o que Deus tem a dizer a você. Por isso, sobre o grão de trigo, Jesus disse, em verdade, digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O grão de trigo, se ele não cair na terra, ele é um grão inteiro, duro, e dentro dele tem a possibilidade de produzir vida, de frutificar, de multiplicar-se. Mas para que isso aconteça, ele tem que ser colocado na terra, uma terra tem que estar úmida, para que aquela casca umedecida, ela se quebre, ela se rompa, e a vida que há dentro deste grão de trigo, então ele possa germinar e produzir o fruto desejado. A vida que está dentro precisa sair, e ela só sai com a morte. É a morte da minha vontade, é a morte da sua vontade. Então, quando o grão de trigo cai sobre a terra, a sua casca se rompe e a vida começa a fluir. Foi por isso que Jesus disse, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará, a achará. Então, você só ganha se você perder. A questão básica é que nós não queremos perder.
Desde o início, o pecado do homem foi o de escolher fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Então, reveste-se de significado especial a pergunta de Jesus a Tiago e a João: será que podem receber o batismo com que eu sou batizado? Beber o cálice e receber o batismo com o qual sou batizado? Jesus não disse morrer, mas disse ser batizado. Isso para que ninguém pudesse imaginar que Tiago e João participariam da obra de redenção, para a obra de expiação, que só Jesus podia e pôde fazer. Jesus estava falando de algo que deveria acontecer com eles, mas não significaria que eles participariam da obra de redenção. Somente Cristo expiou sozinho os nossos pecados. Não participamos dessa obra expiatória. Mas quanto à parte da sua morte que proporciona a vida, todos nós participamos dela. Jesus está falando do aspecto da sua morte que libera a vida, não do ato de expiar os nossos pecados. Ele está falando de abrir mão da vontade dele para fazer a vontade do Pai. É como se Jesus dissesse: o batismo que receberei arrebentará a minha casca e libertará a vida. Vocês estão prontos a serem assim batizados? Se o homem não for, se o ser humano não for quebrantado, a vida não pode ser liberada. O ser humano não quebrantado mantém uma grande distância de si entre os outros. Eu estou falando na comunicação da vida. Embora você possa se sentir bem pertinho das pessoas, você não consegue tocá-las. Porque sua vida interior não pode fluir livremente. Você já percebeu isso? Mas logo que a vida flui, a terra perde a sua paz e começa a luta. E normalmente nós não queremos criar confusão, não queremos criar problemas, então guardamos a vida só para nós. Nós temos medo do que vai acontecer se nós fizermos a vontade de Deus e não a nossa. Se abrirmos a nossa boca para falar de Jesus e não mantê-la fechada. Se falarmos e confessarmos publicamente a nossa fé sem medo e buscarmos viver a vontade de Deus, a vida de Deus vai fluir. É possível que você enfrente muitos problemas resultantes da vida que vai fluir. E normalmente nós temos medo de que isso aconteça e o que vai acontecer ao nosso redor. Muitos serão divididos por causa daqueles que têm esta vida fluindo. A diferença entre aqueles que pertencem ao Senhor e aqueles que não pertencem é muito grande. Muitas dificuldades surgirão entre aqueles que têm o Senhor e aqueles que não o têm. Entre aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que o conhecem. Entre aqueles que pagam o preço e aqueles que não pagam. Entre aqueles que são fiéis e aqueles que não são fiéis. Entre aqueles que aceitam as provações e aqueles que as recusam. Durante algum tempo foi muito comum as pessoas orarem: Senhor, eu rejeito. Rejeito o quê?
rejeita tudo que é mal, só quer coisa boa. Não pode vir nenhum problema, nenhuma dificuldade que estou rejeitando. E se for da vontade de Deus que você passe por essa situação? Como é que você vai rejeitar? Jesus não rejeitou a vontade de Deus. Ele disse, se for possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aparentemente é como se Jesus dissesse, uma vez que vocês me pedem para serem diferentes dos demais, assentando-se à minha direita e à minha esquerda, vocês são capazes de serem hoje diferentes do restante dos filhos de Deus? Vocês têm de primeiro beber do cálice e serem batizados com o batismo com que eu sou batizado, para poderem se assentar à minha direita e à minha esquerda. Tiago e João responderam presunçosamente, podemos, quando Jesus perguntou se eles podiam beber do cálice e serem batizados com o batismo com que ele estava sendo batizado. Mesmo assim, o Senhor não lhes prometeu os lugares ambicionados ao seu lado. Embora pedissem erradamente, o Senhor tinha que responder corretamente. E a resposta de Jesus foi que aqueles lugares estavam destinados para pessoas que já estavam designadas para ocupá-los. Conclusão. O assunto não terminou aqui. Mas a questão é, se uma pessoa não beber o cálice e não for batizada com o batismo do Senhor, não pode sentar-se à sua direita ou à sua esquerda. E mesmo que beba e seja batizado, poderá não se sentar ao seu lado, uma vez que esses lugares se destinam àqueles para os quais eles foram preparados por Deus. Eu queria que você e eu estivéssemos pensando seriamente sobre o que foi aqui colocado. Até que ponto eu e você estamos restringindo a vida de Deus que está em nós? Até que ponto nós temos colocado cercas ao nosso redor? Até que ponto temos nos calado? Até que ponto temos nos restringido com medo de tocar nas pessoas? Estou falando com medo de manifestar a vida do Senhor que está dentro de nós. É algo que eu e você temos que pensar e refletir. Eu tenho que pensar e refletir. Eu queria que você fechasse seus olhos. Senhor, nós nos curvamos diante de Ti, nos prostramos diante do que foi visto nesta manhã. E pedimos que o Senhor olhe para nós com benignidade. E que Tu nos leves aonde o Senhor quer nos levar. Que o Senhor nos quebrante na medida em que precisamos ser quebrantados. Que sejamos quebrados na nossa vontade, que seja feita a Tua vontade. Porque não faz sentido termos a vida e guardá-la para nós, e mantê-la aprisionada para nós. Não foi para isso que Jesus foi à cruz. Não foi para isso que Ele deu a sua vida por nós. Sabemos com certeza que Ele morreu para que a sua vida pudesse ser liberada em nós. Quando recebemos o Teu Espírito que habita em nós. Pedimos, Deus, que Ele flua livremente em nós. Que nada impeça a sua livre ação e operação em nós, e que ela possa alcançar
e tocar corações. Nós nos curvamos diante de Ti e queremos, sobretudo, a Tua vontade, que ela prevaleça em tudo, em todas as coisas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Queremos isso, e Tu sabes que é o que temos te pedido todos os dias. Nós te rogamos que o Senhor nos leve em paz, em segurança, e outra vez nos traga para este lugar em paz e em segurança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.